Olá, boa tarde. Estamos todos aqui, segunda-feira. A professora quer saber, nosso projeto, que acontece 2, 3, 4, 5 vezes por semana, dependendo da semana. E é um projeto, né, que tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um projeto que nasceu por causa da pandemia, pela necessidade de falar com as pessoas, de ver todo mundo. E aí a gente segue desde o dia 6 de abril, entrevistando, né, grandes nomes do direito, da educação. E hoje a gente vai ter aqui o professor Nilson Salles, que vai falar com a gente sobre licitações, né? Quem é que nunca tremeu na base quando viu que tinha que estudar a lei de licitações? Pensa numa coisa dessa, né? Vou começar aqui a mandar aqui os meus aviãozinhos, chamar aqui as pessoas para esse momento, né? A gente vai entrevistar hoje essa pessoa querida, que entende tudo de licitações. Está sempre aqui com a gente, está sempre participando aqui. E ele vai falar conosco sobre esse assunto. Bom, é importante dizer que essa eu acho que, se não é a mais temida lei para qualquer estudante, eu acho que é uma das mais difíceis quando se trata de pensar em estudar para concurso, por exemplo, né? A gente sabe que os contratos, né, eles têm regência pelo Código Civil, né? A gente tem ali a parte geral dos contratos e depois, olá, todo mundo está chegando. Mas só que esses contratos, eles são contratos entre particulares. Quando a gente resolve contratar com uma administração pública, coisa é diferente. Então, a gente tem leis próprias. E tem uma lei que é muito falada, muito badalada, né? Que é a lei de licitações. Eu vou chamar aqui o nosso convidado. Vamos recebê-lo. E... Olá! Olá, Seja bem-vindo! muito obrigado. Você que está sempre por aqui nos assistindo, hoje está aqui conversando conosco sobre Poxa, esse assunto tão bacana. é uma honra imensurável. Não, é honra nossa, porque esse projeto aqui, eu sempre falo, ele faz só gente boa. Então, todo mundo que passa por aqui é muito bom. E, assim, a gente sempre divulga muito com os estudantes, né? Porque a gente sabe, eu estava falando aqui, que se não é a lei mais temida do mundo jurídico, acho que é uma das mais temidas, né? A lei de Sim. licitação. Mas deixa eu te apresentar formalmente. Nós estamos aqui hoje com o professor Nilson Salles, ele que tem essa história de vida bacana, né, dentro da instituição, principalmente relacionada à licitação, né? E a gente, hoje em dia, tem a alegria de tê-lo também no consórcio TBR, e é importante que a gente ouça certos assuntos de pessoas que estão acostumadas a lidar com esses assuntos, né? Nada melhor do que alguém que domina o assunto, mas porque vivenciou na prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Na sua opinião, professor, é a lei mais complicada de se lidar no mundo administrativo? Olha, primeiro existe um certo preconceito em relação à lei de licitações. É. Muitas pessoas costumam dizer que a lei é extremamente complicada, que ela tem muitas regras, que ela não ajuda, que ela torna o processo de aquisição da administração pública muito lenta. Eu, particularmente, discordo um pouco. Eu acho que existem fases, existem procedimentos, né, que a administração pública deve realizar, que, quando não ocorrem, acabam ocasionando todos esses problemas, né? Vale lembrar que a licitação, ela é um procedimento que é obrigatório. Toda vez que um órgão da administração pública resolve obter algum tipo de bens, e quando eu falo bens, eu estou me referindo a serviços também, a produtos, bens, serviços de qualquer maneira. Inclusive, quando ele decide vender
algo do seu patrimônio, né? E existem algumas fases. A principal fase da licitação é a fase interna. Toda licitação, toda compra, ela tem, na verdade, dois momentos. Primeiro, quando você tem a necessidade de comprar. Depois, quando você decide comprar. No âmbito da iniciativa privada, é muito fácil. Você decide comprar, tem a necessidade, você simplesmente compra, escolhe o melhor local. Vai lá e compra. E tudo resolvido. Exatamente. Mas no âmbito da administração pública é diferente. Primeiro porque os recursos disponíveis para a compra não pertencem ao comprador, é da sociedade, da administração como um todo. E cabe ao gestor prestar conta à sociedade do uso desses recursos. Logo, essa compra tem que ser cercada de alguns cuidados. Primeiro, quando se identifica a necessidade de se obter algum produto, há que se justificar essa compra. O gestor não pode, a qualquer momento, imaginar, bom, hoje eu vou comprar mesas para a instituição. Não, tem que ter uma necessidade, tem que haver uma justificativa e tem que haver um planejamento. Talvez essa seja a fase mais complicada da compra na administração pública. Planejamento. E é muito difícil planejar, porque a maioria das pessoas tem a ideia de que, bom, já que o dinheiro é público, é de todo mundo, vamos comprar o que a gente bem entender. E não é bem assim. Verdade. Todas as compras têm que ser motivadas por uma necessidade especial, né? O atendimento ao bem coletivo. Se isso não ocorre, essa licitação pode ser questionada nos órgãos de fiscalização. Então, assim, eu acho que dizer que a licitação é um procedimento que atrapalha a administração pública é um pouco de desconhecimento de como efetivamente funciona, né? E agora, ultimamente, nós temos o advento do pregão, que é muito falado e é realmente algo que dá uma certa agilidade no processo de compra. Quando eu comecei a trabalhar com licitação, lá pelos idos de 1993, nós tínhamos uma certa burocracia, né? Havia que se justificar muitas etapas, existiam muitos procedimentos, muitos recursos, nem todo tipo de produto nós conseguíamos comprar. Hoje, com o pregão, essa amplitude de concorrência, ela aumentou muito. Então, você consegue trazer pequenos empresários, as médias empresas, a participar de um evento público. E isso dá visibilidade para a empresa também. Mas cabe à administração pública se cercar de alguns cuidados para evitar que os maus fornecedores tenham acesso ao procedimento. Então, assim, eu acho que o processo de licitação ele é algo extremamente rico, né, quando você efetivamente domina as etapas. E aí, voltando a essa questão do planejamento, tem um ponto que não é muito debatido, não é muito mencionado, mas que é a razão dos maiores problemas nas compras da administração pública, que é a especificação. Se você não sabe ao certo o que você deseja, você corre o risco de obter aquilo que você não desejava. Né? Então, especificar não é algo muito simples. Eu lembro que quando nós comprávamos caneta esferográfica, aí colocava caneta esferográfica Bic. Opa, mas quando eu coloco Bic, eu estou excluindo as outras marcas. E aí eu estou pedindo o quê? A competição. Então é preciso fazer uma pesquisa para saber como se especificar uma caneta Bic. E aí alguns colegas colocavam assim, caneta esferográfica azul. Aí recebia uma quilométrica, por exemplo. Poxa, mas eu queria uma Bic. Não, mas você não especificou direito. Então você tem que especificar. Você não quer quilométrica, você tem que especificar caneta esferográfica, corpo transparente, na cor azul. Aí você elimina aquela que você não deseja. Então, assim, não é um processo realmente fácil, né? Tinha um outro produto que, quando se comprava, dava muito problema, que eram cartuchos para impressoras. Então, você colocava assim,
50 unidades de cartucho para impressora marca HP, original. Aí, o que o fornecedor fazia? Ele pegava um cartucho que ele mesmo fabricava, né, e vendia. Então, quando se questionava, disse, não, é original, está com a minha marca, é original da minha marca. Então, você gastava recurso público com algo que você desejava, mas que não recebia aquilo que era esperado. Problema de especificação, né? Hoje nós estamos convivendo com isso, né? Os respiradores que são comprados. Eu ia tocar nesse ponto, né? Porque a gente acaba com as informações que chegam para a gente através dos veículos de comunicação. E a população tem sempre essa impressão que tudo que passa pelo processo licitatório dá errado no final. Né? Não tem essa impressão? As pessoas falaram, mas tinha que dar errado, né? Não tinha que ser desse jeito. E é tão triste, né? Porque nesse caso específico a gente está vivenciando uma pandemia que a gente é urgente, caro, necessário, e aí a gente chega, fala, poxa, no meio da pandemia ainda tem corrupção, é muito triste isso, né? Mas pode não faz. Mas aí tem algumas questões interessantes, né? Primeiro, a especificação muitas das vezes é feita na correria. Estamos vivendo numa situação de emergência. E a legislação, ela prevê no seu artigo 24 os casos de dispensa de licitação, onde o procedimento mais alongado, ele deixa de ser observado. E no inciso 4, ele prevê as compras emergenciais. Essas compras emergenciais, elas servem para sanar um problema que você não tinha como prever. É um caso fortuito que a administração pública tem que intervir de imediato. Pois bem, talvez na ânsia de adquirir esses produtos rapidamente, tenha se colocado um respirador tipo tal, sem observar características específicas para aquele tipo de produto. E aí você gasta dinheiro em algo que você esperava receber, mas que não vai ter utilidade. O problema aí não é a licitação ou a falta de licitação. O problema aí é a falta de especificação, de conhecer aquilo que você quer. E uma das questões importantes relacionadas à licitação é que, ao definir o objeto que você deseja obter, não pode colocar marca. Você não pode direcionar para um determinado tipo de marca. Então, fica difícil especificar, por quê? Você tem que colocar o maior número de características possíveis, sem, no entanto, limitar a concorrência. E isso, muitas das vezes, acaba gerando algum problema. Talvez essa seja uma das causas de nós recebermos respiradores que não servem para a sua utilidade. Uma outra questão nas compras emergenciais é que, como a situação é emergente, você tem que resolver, né? E o mercado, como um todo, sabe dessa expectativa da administração pública, entra aí a lei do mercado. Né? Eles acabam aumentando um pouco o preço na expectativa de ganhar. Talvez seja um item que não tenha assim, uma comercialização em tempos normais tão aviltada. Né? Então, nesse momento, o mercado, as empresas procuram obter. Mas aí vem aquela questão. Mas tudo que se compra na licitação é mais caro. Em alguns casos é mais caro. Né? Mas esse mais caro não é por uma questão de, dizer assim, manifesta vontade do agente público. Porque são condições de compra. Se você vai a uma loja e compra um produto, você paga mais barato, porque provavelmente no custo do preço final não está embutido frete, não há risco de você deixar de pagar. Então são situações intangíveis que acabam impactando no preço final. Pela lei, a administração pública tem até 30 dias para efetuar o pagamento. Mas, infelizmente, nós sabemos que, na prática, isso às vezes não acontece. Então, esse risco de não receber pelo que prestou no tempo certo, faz com que algumas empresas coloquem no preço final esse risco.
Então não é necessariamente... Para dar uma compensada, uma demora, né? Seria isso. Exatamente, exatamente. Além do frete, né? Além do risco de não receber no prazo, porque tudo é uma questão de fluxo de caixa. Se a empresa não recebe no tempo adequado, ela também terá alguns pagamentos comprometidos. Ela terá que ter uma reserva para poder honrar alguns compromissos. E isso acaba, de certa maneira, dando consequência ao processo de licitação. Mas eu volto a dizer, eu acho que é um processo que, se bem conduzido, ele dá bons resultados, né? Você veja só, pela lei de licitações, você pode fazer o julgamento objetivo. Esse julgamento objetivo diz assim, a administração pública vai comprar pelo menor preço. Aí eu ouço muito dizer assim, mas pelo menor preço, às vezes eu compro um produto que não tem uma boa qualidade, e não é verdade. Né? Nem sempre aquilo que tem um preço muito baixo é de má qualidade, como também nem aquilo que tem um preço um pouco elevado tem qualidade excelente. Né? Então, é preciso conhecer o mercado, né? Conhecer o que você realmente deseja adquirir para poder fazer uma boa compra. Se nós resolvêssemos comprar, por exemplo, um sapato, eu quero comprar um sapato preto. Sapato preto, mas eu preciso colocar o quê? Qual o tamanho do sapato, se é com cadastro, sem cadastro. Né? Se tem salto, você consegue, né? Você pode pegar tudo. Não é? Senão, qualquer sapato serve. Né? Olha que de sapato E para evitar isso, lá no artigo 40, nós temos um edital. O edital previsto na legislação é onde estão as condições de compra. Ou seja, descrição do objeto, prazo de pagamento, local de entrega, né? Documentação para habilitação a participar. Então, essas condições, quando o fornecedor se dispõe a participar, ele já sabe de antemão. Né? Então, não há como ele, evidentemente, fugir dessas questões. E na questão da habilitação, é extremamente importante. Né? A administração pública não pode contratar com um fornecedor que não tem a parte legal, digamos assim, de documentação devidamente habilitada. Tem que ter uma certa organização. Porque a administração pública não pode comprar ilegalmente. Né? Não pode chegar, por exemplo, num camelódromo e comprar. Precisa ter documentação hábil. Né? Tem nota fiscal, tem procedência devida. Sim, sim. E aí, o que acontece? Diante desse edital, né, alguém tem que conduzir esse processo, alguém tem que fazer as avaliações. E aí nós temos a comissão de licitação, que é algo também tão temido, as pessoas quando... Principalmente servidor público, né? Você vai fazer parte da comissão de licitação, chega a dar um frio na espinha. Mas, assim, talvez, eu particularmente acho que o membro da comissão de licitação é o agente mais tranquilo, porque tudo que ele tem que fazer já está previsto no edital e na lei. Ele não pode fazer nada do que não esteja no edital e, consequentemente, na lei. Então, eu acho que a atividade dele é bem mais tranquila. Lá no artigo 6º, quando define as obrigações da comissão de licitação, está bem claro, cabe à comissão receber, julgar e classificar as propostas. Como ele vai receber? Na data aprazada no edital. Como ele vai classificar? Diante do julgamento objetivo que está no edital. E vai classificar de acordo com os preços que são ofertados. Então, eu penso que é uma atividade até bastante tranquila para um servidor público participar. Né? É óbvio que ele tem que ter alguns cuidados, né, durante a sessão de abertura dos procedimentos, e um deles, eu até gostaria de fazer esse destaque, é o horário. Porque na definição do horário, você pode privilegiar algum fornecedor. Então, por exemplo, se a licitação está marcada para as 14 horas, não serve 14h05.
como também não serve 13h55. Ela tem que ter início às 14 horas. Porque se você começa às 14h05, um determinado fornecedor pode dizer assim, poxa, mas você esperou 5 minutos porque ele não chegou. Qual o seu envolvimento com ele? E aí você compromete o trabalho da comissão de licitação. Então, assim, essas questões, né, que você vai aprendendo durante o exercício, você vai entendendo que os cuidados são básicos e já estão previstos no edital. Né? Entendi. Professor, tem uma pergunta aqui, olha, da Leila. Ela pergunta o seguinte, ela fala, o setor de licitação, na maioria das empresas, tem a corrupção, principalmente nas empresas públicas. Como isso pode acabar? E será que acaba? Olha, eu tenho uma expectativa seguinte, eu acho que tem como acabar. Tem como acabar. Inclusive hoje, né, eu tenho dito isso nas minhas aulas, nós estamos vivendo um momento em que jovens estão assumindo alguns lugares estratégicos e esses jovens não estão acostumados com a corrupção. E esses jovens estão, aos poucos, é um processo lento, mudando o país. E estão procurando conhecer a legislação, coisa que há pouco tempo atrás era privilégio de poucos, e ao conhecer a licitação e ao divulgar esses conhecimentos, você acaba criando um sistema de proteção para a corrupção. Porque a corrupção, ela tem muito a ver também com o excesso de poder que você dá ao agente público. Né? Então, por exemplo, a comissão de licitação ela só pode ficar por 1 ano. Se fosse uma comissão vitalícia, você estaria dando um poder de decisão muito grande para o agente público. E aí entram questões éticas, questões morais, valores, né? Existe todo um arcabouço. Mas eu acho que quanto mais se fala sobre o assunto, mais se conhece sobre ele e diminui a tendência de procedimentos inerentes à corrupção. Agora, é um processo lento. Claro. Eu anotei aqui algumas palavras que você falou. Você falou da questão da qualificação até do servidor, para que ele possa entender, né? Ele que vai fazer parte desse processo todo. Você falou da questão do planejamento, que é muito importante. E você falou do quanto é soberano o edital. Então, a comissão, na realidade, ela não tem uma questão, ela não está solta. Ela está ali fazendo o cumprimento estrito do edital. E algo que você falou que é muito importante é a questão da especificação. Essa especificação é algo que eu acho que a gente precisa treinar, né? Na realidade, nós não somos treinados para especificar nada. A gente coisa das coisas, vai lá naquela coisa ali para frente. A gente é meio genérico em tudo. Talvez essa seja uma dificuldade que passa as nossas vidas, e quando a gente chega na administração pública, está aí a dificuldade de especificar. E a gente, às vezes, não consegue discriminar de forma que a gente, às vezes, não identifica uma marca, né? Porque é preciso fazer toda uma discriminação do produto de forma esmiuçada e especificada, mas que não seja um indicativo de marca, uma exclusão de uma concorrência e que dê oportunidade para todos, né? Foi o que eu entendi da sua fala. Mas eu queria te perguntar assim, a gente está com eco, não sei se é o seu telefone, você achou um pouquinho. Eu acho que as modalidades de licitação é que confundem as pessoas que existem dentro da lei. Então, o estudante, por exemplo, ele não sabe nunca quando é que aplica, apesar de ter os valores. Sim. Eu acho que ele fica confuso porque ele pensa assim, eu nunca sei quando eu posso usar essa ou aquela, ou facilitar o meu processo licitatório. Se você quiser dar uma palavrinha dessas modalidades de licitação. Sim, claro. Veja bem, na lei de licitações, no artigo 23, estão discorridas as modalidades, que são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. O pregão é um caso específico. Embora seja dito que é uma modalidade,
mas há uma discussão jurídica no sentido dela ter a denominação de modalidade. Alguns juristas entendem que o pregão é uma forma de compra, porque quando você pega a lei de licitações que regulamenta o artigo 37 da Constituição, lá não consta o pregão como modalidade. Sim, é verdade. Então, alguns juristas entendem que para o pregão ser considerado modalidade, teria que alterar o regulamento da Constituição. Bom, na decisão da escolha das modalidades, vai depender primeiro de uma questão, volto a dizer, do planejamento. Quando você faz o planejamento, que você faz a especificação, você tem que obrigatoriamente fazer uma pesquisa de preço. Saber qual o valor estimado daquela aquisição. E essa pesquisa de preço é que vai definir qual tipo de modalidade que você vai escolher. Se você está comprando um produto que tem um valor acima de 3 milhões, você tem que obrigatoriamente fazer uma concorrência. Por quê? O número de empresas que você vai buscar no mercado vai aumentar. Você tem que ter um leque de opções maior. Quando você compra algo um pouco mais barato, você pode usar a tomada de preço. A diferença da tomada de preço e a concorrência é que na tomada de preço, o prazo para a abertura da licitação é menor e os possíveis licitantes já devem estar cadastrados para fornecer aquele tipo de produto. Já na modalidade convite, é a modalidade onde tem que ter 3 possíveis interessados, tem que ter uma concorrência de 3 licitantes, 3 fornecedores. Eles não precisam necessariamente estar cadastrados, mas ao ganhar a licitação, obrigatoriamente deverão se cadastrar. Porque esse cadastro ele serve como um banco de dados que vai fazer tipo uma folha corrida daquele fornecedor. Se ele cumpre os prazos, se ele entrega o produto da maneira que foi solicitada, né? Bom, a modalidade leilão ela é utilizada quando a administração pública resolve se desfazer de um bem. Tá? Então, é a modalidade específica. Por outro lado, o concurso é quando a administração pública resolve escolher um produto que tem como característica o lado intelectual. Né? Então, escolher um projeto. Quer dizer, é uma coisa intangível que não dá para avaliar pelo menor preço. Então, você estabelece o concurso. Então, assim, a modalidade ela é escolhida em função do valor projetado da aquisição e do tipo do objeto. Se é um objeto que você tem dificuldade de achar, mesmo que ele custe, vamos botar aí, R$5.000, que você poderia fazer um convite, vale a pena fazer uma concorrência, porque você aumenta o leque de opções de fornecedores. Bom, fazendo um parêntese em relação ao pregão, o pregão ele não tem limitação de valor. É considerado uma modalidade muito célere, porque é tudo feito ou eletronicamente, por meio digital, ou presencialmente. E a amplitude de concorrência ela é muito grande também. Então, tem sido uma modalidade agora bastante utilizada pela celeridade que ela proporciona e a amplitude de competição entre os possíveis licitantes. Né? E, sobretudo, no momento que a gente tem que fazer tudo dessa forma, né? Eletrônica, distância, né? Porque a gente não pode fazer nada presencial, né? Nesse momento, especialmente, que eu estou falando. Pois é, se não fosse agora o pregão, como estaríamos agora? Porque a administração pública, mesmo trabalhando remotamente, ela tem necessidade. Existem algumas coisas que ela precisa realmente... precisa para funcionar, né? E uma outra questão também que eu queria... Ela está ao que ela deve e pode fazer. Ela não pode mesmo, num momento assim, ela criar uma exceção. Essa exceção teria que ser criada em virtude de lei para o momento. Quer dizer, a gente estaria sendo legislado nesse momento por um possível pregão, caso ele não existisse, né? Ele teria que ter sido criado por medida provisória, por alguma situação urgente, para poder viabilizar algo que já existe, graças a Deus. Muito bom se tocar nesse aspecto, porque nós estamos falando o tempo todo de licitação, mas existem duas
duas formas de não fazer licitação. Sim, Uma sim. é a Eu dispensa. queria até te perguntar isso, porque a gente... Isso é sempre questão de concurso, né? Essa questão dessa dispensa, inexigibilidade, né? Todo mundo quer decorar isso. E aí eu ia te perguntar. Uma é a dispensa e a outra a inexigibilidade. Sim. A dispensa, ela é prevista no artigo 24 da lei, né? E basicamente, diante dos vários incisos que ela tem, acho que são 31 ou 33, se não me falha a memória, 3 são mais utilizados. É o artigo 1º, o artigo 2º e o inciso 4, que fala da emergência. No atual momento que estamos vivendo, o governo editou a Lei 13.979, agora em fevereiro. Essa lei ela é específica para as compras inerentes ao enfrentamento do coronavírus. Então, são compras emergenciais, são compras especiais. Só que as compras emergenciais e as situações de emergência, elas têm um prazo. Por lei, elas não podem exceder 180 dias. E você não pode aproveitar, estamos numa situação de emergência e comprar tudo que você desejar. Não, você tem que comprar aquilo que está afeto à situação de emergência. Esse é um dos problemas que nós estamos vendo na mídia atualmente, que algumas prefeituras estão comprando tudo que podem, mas não é bem assim. Ela não pode, por exemplo, aproveitar, vou comprar caneta, né? Vou comprar papel. Não, ela tem que comprar produtos relacionados à solução da situação emergencial. Então, assim, a dispensa, ela não significa que você decidiu fazer, não fazer a licitação. Até porque, quando você faz a opção por dispensa de licitação, cabe ao administrador público justificar por que ele está adotando aquela dispensa e publicar em diário oficial. Se isso, até para a sociedade acompanhar e fiscalizar. No caso inerente da inexigibilidade, prevista no artigo 25, né, são aquelas situações onde há inviabilidade de licitação. Então, se você tem um produto que apenas uma empresa fornece, não faz sentido algum você perder tempo fazendo a licitação, porque sai caro. Um processo licitatório envolve muitos recursos intangíveis ali e sai caro. Então, a lei, você vê que ela prevê até essa possibilidade. Né? Agora, isso não exime dois aspectos importantes. Publicar e fazer pesquisa de preço. Porque se for detectado superfaturamento, tanto na dispensa e na inexigibilidade, o agente público é passível de sanção administrativa. Então, de um modo geral, o preço e a competição é que norteia o preço, competição e publicidade. É que norteia a administração pública, que norteia o procedimento de licitação. Por isso que às vezes a gente escuta algumas coisas na mídia aí, que às vezes não é bem assim, mas a população efetivamente não conhece exatamente como funciona. Né? E alguns, infelizmente, gestores, eles acabam se aproveitando disso também para poder, infelizmente, se beneficiar de alguma maneira. Mas eu volto a dizer, é um procedimento que traz bons resultados, deve ser aprimorado. Eu acho que o aprimoramento da lei de licitações é fundamental. Especialmente hoje, o pregão é uma maneira de aprimorar a lei de licitações. Era uma reivindicação antiga pela morosidade. Um processo licitatório, na modalidade, por exemplo, convite, né, ele pode levar até 45 dias, se houver as etapas de recurso. E aí vem a principal vantagem do uso do pregão. Porque no processo das outras modalidades, você instaura a licitação, recebe os documentos de habilitação e só então vai ver as propostas. No pregão é o inverso. Você recebe as propostas, avalia, classifica e só então é que você vai verificar os documentos de habilitação, o que proporciona uma certa agilidade no processo. Né? Porque você não está investindo em uma pessoa que às vezes pode estar
legalmente organizada, como empresa, como instituição, mas que não vai te oferecer e não vai satisfazer a sua necessidade. Então, o pregão, ele já fala, ó, esse aqui, é claro que, chegando na ponta disso, se ele também não tiver cumprido as formalidades que a lei determina, ele também não vai poder, né, não vai atender, porque a gente precisa dos dois lados, né, da balança, né? Ele tem que estar apto a contratar com a administração pública dentro do que a lei determina, e ele tem que oferecer também o produto que corresponda às especificações previstas naquele edital, por conta da necessidade. É o que a gente chama aquele binômio, né? Adequação e necessidade, né? E possibilidade para poder a gente contratar. E as pessoas, quando eu geralmente dou aula de contratos, o contrato lá do Código Civil, né? Contratos parte geral, depois contratos em espécie, né? Não contratos administrativos. Geralmente eu dou aula de direito civil ou de trabalho previdenciário. E a gente sempre tem que explicar que aquela autonomia da vontade, aquilo, ele é próprio entre particulares, porque a administração pública, ela não tem tanta autonomia. Ela tem uma certa discricionariedade, mas ela não tem tanta autonomia. E a gente também, só que eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, a boa-fé tem que existir em ambos os contratos. A boa-fé não é prerrogativa de um lado só. Então a boa-fé está lá e está cá, né? Exatamente. E aí me faz lembrar aqui uma das características do contrato administrativo oriundo de uma licitação, que todo contrato oriundo de uma licitação, ele é provido de cláusulas exorbitantes. São aquelas cláusulas onde o fornecedor ele é obrigado a aceitá-las. Por exemplo, eu faço um edital querendo 100 unidades de um produto. Mas na minha fase de planejamento, a administração percebeu que precisava de mais. Ela pode aumentar em até 25%. E o fornecedor é obrigado a aceitar essa cláusula exorbitante. Outro exemplo de cláusula exorbitante é quando a administração resolve rescindir o contrato. Na maioria das vezes, só cabe à administração rescindir o contrato. Ao fornecedor, ao contratado, ele não tem muito esse poder. Variações de preço, né? Reajuste e repactuação. Aí há que se estabelecer uma diferença entre reajuste e repactuação. Reajuste é quando há um desequilíbrio econômico. Então, por exemplo, estamos numa época agora onde a economia não está desacelerada. Então, alguns fornecedores estão tendo problemas para entregar o produto que estão comprando um pouco mais caros também. Então, há um desequilíbrio econômico. E não cabe à administração pública se locupletar em função do licitante. Então, ela tem que haver aí, meio claro que isso tudo tem que ser fundamentado, explicado através de planilhas, né? Para que seja consumado. E a repactuação é quando há um entendimento de que algo que foi contratado anteriormente não satisfaz as partes, né? Mas geralmente parte da administração pública é essa repactuação, né? Quando o licitante solicita, ele tem que comprovar com vários estudos técnicos, porque é dinheiro público. Senão seria muito fácil, né? Você participava de uma licitação, oferecia um preço qualquer, sabendo que depois haveria a repactuação. Transgredir aqueles termos, né, do contrato, né? Exato. Por isso que essas condições elas estão previstas no edital. Lá no artigo 40, ele prevê todas essas questões para evitar essa atitude, né, de privilégio em relação a alguns fornecedores em detrimento de outros. Por isso que eu defendo piamente a lei de licitações, porque assim, são 123 artigos, né, que eles preveem quase tudo. Claro que é uma legislação que ela é, na minha humilde opinião, ela é muito voltada para a parte de obras
e serviços, onde ela prevê, inclusive, quando o preço pode ser considerado superfaturado, né, ou então muito abaixo do mercado, mas esse arrazoado nós não encontramos na compra de produto, né? Apenas a única relação que se tem é a pesquisa de preço. Então, ela é uma lei que, para a obra, ela prevê quase todas as possibilidades, mas para compra de produto, não. E é aí que eu acho que a população critica bastante esse dispositivo legal. Ah, se vai fazer licitação, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas é porque, na maioria das vezes, não tem. A população, na realidade, né, existe um ditado que fala, as pessoas ouvem o galo cantar não sabe onde, né? Elas vão... Eu sou da roça, né? Então eu falo tudo que da roça fala. E as pessoas, elas têm essa mania, né? Às vezes não se aprofunda, não pesquisa, né? E eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém me perguntar, a pessoa não larga o celular e depois vem me perguntar, essa palavra se escreve com S ou com C cedilha? E eu falo assim, gente... Tem Google e tem dicionário na internet, né? Nem isso ela não pesquisa. Então, por que essa pessoa fica agarrada nesse instrumento ali o dia inteiro e não utiliza para o bem? Mas, olha, você não é só um simpatizante da lei, não. Você domina o assunto, você fala com muita leveza. Isso é muito bom. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém dizer para a gente, olha só, você está sofrendo à toa, essa lei não é esse monstro. Não é essa medusa, né, que cheia de coisa, para você ficar povoando na tua cabeça e você não conseguir estudar. A gente tem sempre aquela necessidade de dar um pouco de esperança, né, para quem estuda, porque a pessoa acha que nunca vai conseguir absorver tudo. É um cansaço mental que a gente enfrenta enquanto a gente está estudando, e eu falo sempre isso para os alunos, talvez porque a gente não tenha sido orientado desde a primeira infância a perceber dentro dos textos o que importa, ou sequenciá-los, ou organizar pela sua necessidade de utilização. Então, quando eu vejo, às vezes, um aluno muito perdido numa informação, sabe? Eu falo, você não está sabendo estudar, porque a informação, às vezes, é muito simples. E você está perdido no meio de tanto... É como se os incisos caíssem na cabeça dele e ele falasse, ai, eu durmo com 123 artigos e incisos de parágrafos e alíneas e eu não consigo dar conta desse assunto. Pega o assunto, traça um esqueleto do assunto, organiza o assunto. E às vezes eu vi alguém falar com tanta propriedade igual você, ajuda demais, que acalma o coração. Eu atuei muito tempo nessa seara aí, e a gente acaba respirando isso, né? Então, às vezes, a gente ouve algumas coisas. Verdade. Eu costumo dizer em sala de aula que, bom, não vamos ser hipócritas e imaginar que não existe superfaturamento, né? Não vamos ser também tão generosos. Teria que tirar o ser humano da equação, né? Teria que tirar o ser humano da equação, né? Sim. Mas eu digo para ele o seguinte, na maioria dos casos, o que ocorre são condições de compras diferentes do mercado comum. Uma coisa é você chegar ali e pagar à vista, outra coisa é eu falar para você assim, eu vou te pagar daqui a 30 dias. E você não tem a certeza se vai receber daqui a 30 dias. Né? Então, assim, claro, volto a dizer, não vamos ser hipócritas e imaginar que não há esse tipo de coisa. Mas na maioria das vezes, não é bem assim que efetivamente funciona. E um dos treinamentos que eu dei, um aluno me perguntou assim, mas, professor, se eu tiver uma dúvida, como é que eu faço para resolver? Porque são muitos artigos, incisos, às vezes não dá tempo de ler aquilo tudo. Eu falei, lê o artigo 3º da lei. Porque no artigo 3º estão os princípios da licitação. Se você souber os princípios da licitação, o resto você vai agregando. O resto é fácil. Então, lá nos princípios tem o princípio da legalidade. Ou seja, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Se você está na comissão, você só pode fazer o que está no edital. Você não pode criar situações. Você tem que vivenciar as situações. Você tem o princípio da impessoalidade.
Ou seja, você tem que tratar todos de maneira igual, sem qualquer tipo de subjetivismo. Você não pode dar privilégio a ninguém. Existe o princípio da moralidade. Os seus atos, eles têm que ser pautados na ética, na moral, né? O princípio da igualdade, tratar todos os fornecedores com a mesma isonomia, não conceder qualquer tipo de privilégio. Especialmente o princípio da publicidade. Todos os atos têm que ser publicados, né? Porque há uma diferença entre publicar e divulgar. Quando você publica, é através dos meios oficiais do Estado, estadual, municipal, federal. Quando você divulga, pode ser num quadro de aviso, pode ser num jornal, então há que se estabelecer. Mas a publicidade era fundamental. Se você faz algo que você vai se envergonhar ao contar para alguém, é melhor não fazer. Então, é verdade. Por aí. Professor. Tem o princípio da... Sim. Fala. Que eu ia te passar um recadinho da probidade administrativa, ou seja, todos os atos têm que ser próbrio, tem que ser revestido de legalidade, né? Você não pode tomar atitude. Você tem que estar vinculado ao edital, ou seja, não pode fazer do que está previsto. Então, assim, tudo que você tem que fazer está previsto ali. Eu resumiria a licitação, a lei de licitações em especificação, planejamento, publicidade e execução. Entendendo a execução como fiscalização, que é o grande X da questão. Deixa eu te passar aqui uns recadinhos, porque a gente já está com 46 minutos e aqui é live quando a gente assiste e demora, quando a gente participa, boa, né? Impressionante. Mas olha só, a gente está aqui com alguns alunos seus e alunas, então eu vou falando aqui, ó, Kátia, Ceissa, falando que está com saudade das suas aulas, a Laís, Vitória, tem advogados aqui também, temos estudante de direito, Beatriz, temos aqui, tem gente que a gente não sabe o nome por ali, né? Então, Fernanda, Amanda, Bárbara é minha aluna lá da pós-graduação, já é advogada, Patrícia, Simone, Agrolei, que é um site de direito agrário lá do Mato Grosso, doutor Francisco Torma já esteve aqui com a gente, Leila, Tayane, Thaís, Marcelo, Garcês, professora Ana Paula Bustamante, Renato, Regina, eu estou tentando ler todo mundo aqui, mas é muita gente. Então, sério? É que bastante está aparecendo 9. Não, mas é porque as pessoas também passam e às vezes precisam sair e voltam, é assim mesmo, esse mundo aqui. No final, quando a gente fecha, a gente sabe o total de todo mundo que passou. Então, é bem legal. Acaba sendo bem interativo, né? Porque às vezes a pessoa não pode assistir muito, mas assiste um pouquinho e aí a gente segue aí no nosso caminho. Mas já são 48 minutos e eu vou te agradecer demais por você ter estado aqui conosco. Pode voltar sempre. Vou falar de licitações, acho que cabe umas 10 lives. Sim, com certeza. Né? A gente pode até marcar, de repente, assim, se você quiser, de vez em quando você voltar para a gente pegar pontos, ou então se a gente quiser falar momentos específicos dessa pandemia, se você quiser, o convite está feito. E eu vou te passar a palavra para as suas alegações finais. E eu te agradeço demais por você ter vindo aqui, por ter estado conosco, pela sua generosidade, por falar tanto com a gente. Eu tive que sair da cadeira e sentar aqui para modificar aqui a posição, mas deu tudo certo. Tá, professor? Muito obrigada. Olha, a palavra está contigo para a gente encerrar. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. Quando você me convidou, eu fiquei muito honrado, porque eu vinha desde o início das primeiras exibições, eu fiquei encantado com as participações e a maneira como você conduz e nos deixa à vontade. Eu estou aqui muito nervoso e você tem uma generosidade, assim, me deixou bem tranquilo. E fico feliz de ver os alunos aí participando, poder contribuir de uma maneira mais específica. Aceito o convite, se houver oportunidade, estou à sua disposição
E hoje é um dia para mim bastante especial também, porque eu pensei até que fosse atrapalhar um pouquinho, mas hoje, além de estar nessa participação especial aqui com você, é meu aniversário também, então eu estou comemorando um grande dia. Vou dar parabéns aí para ele, que legal. Você nem me falou nada quando a gente marcou. Podia, né, vou ter marcado outro momento para não te atrapalhar. Não, Olha, é Deus te porque abençoe muito, hein? quando você diz assim, pode ser dia 6, aí eu falei, puxa, dia 6 pode ser que alguém ligue, atrapalhe, por isso que eu te perguntei. Mas aí depois eu falei, poxa, ela tem a programação dela lá, e eu queria muito participar desse projeto. Então, assim, para mim está sendo extremamente honroso estar aqui com você, e estou à sua disposição no que eu puder contribuir sobre esse assunto, e no que você achar que eu possa Não, efetivamente a gente contribuir. já vai alinhavar uma volta aí para a gente dar continuidade, porque eu acho que é um assunto muito rico, e é um assunto que assusta muitas pessoas, quem quer prestar concurso, cai muito, não tem jeito, cai na prova da OAB também, então, e quem quer servidor tem que estar preparado também, porque pode ser pego e falar, opa, vem integrar a comissão aqui. Então, Sem dúvida. tem que estar. Então, não vou tomar mais teu tempo, porque você tem que comemorar, né? Deus te abençoe muito, muitos anos de vida, muita saúde, muita cabeça boa, que do jeito que você tem, para falar tão bem assim, para ser tão simpático, para ter tanta empatia, e com um assunto que é tão chato para as pessoas e passou tão rápido, passou voando. Tá bom? Poxa, Fica com muito Deus. obrigado. Ok, Muito obrigada. valeu. Eu posso salvar sua live? Pode, claro, sem Tá, dúvida. posso colocar no YouTube? Pode. Vai tirar aquela foto também que você sempre tira? Vou tirar agora. Peraí, deixa eu desativar os comentários. Sorrindo. Tá certo. Peraí, sempre eu do negócio aqui na frente. Ficou ótimo. Gente, Poxa, fiquem todos com Deus. Aí, ó, boas vibrações, pensamento positivo, muita luz para o professor e muitas bênçãos na sua vida. isso aí, Gratidão. Vitor. Show. Um abraço. Abraço.